Cá estamos para mais um episódio do nosso podcast Vamos. Agora, já em plena Semana Santa, mesmo em vésperas de Páscoa, provavelmente quando este episódio sair será Quinta-feira Santa, portanto teremos o início do Tríduo Pascal à noite e teremos acabado provavelmente também a Missa Crismal, portanto como o episódio normalmente sai assim à 1 da tarde. Antes tivemos a Missa Crismal, portanto já começámos assim o tom festivo. E depois começamos então a mergulhar de verdade naquilo que são as celebrações da Páscoa. Mas antes disso, se calhar íamos continuar a comentar a atualidade aqui na paróquia, que de facto, como dissemos no último episódio, isto parece que não para. É como se fosse assim um comboio em que vemos as estações a passar, mas não paramos para, pronto, vamos lá agora ver como é que está aqui esta paragem e esticar as pernas. Não, seguimos sempre em frente, pois o destino é o céu. E parece que de facto tempus fugit, como se diz em latim, não é? Sim, espero que não aconteça este ano, como já me aconteceu uma vez há muito tempo aqui na paróquia, que o dia das confissões foi na quarta-feira santa e pronto, e estavam muitas pessoas a querer confessar-se, então eu lembro de ter chegado a casa entre as 2h30, quando cheguei ao quarto, e estava cansado, doía-me os ossos, não é? Doía-me tudo. E de repente quando começo a fazer a avaliação do dia, o exame de consciência, a oração, tudo tranquilo, então depois a pensar no dia da manhã e tive assim aquela coisa já muito cansada e pensei, mas que dia é que é amanhã? E eu, Quinta-feira Santa, pois é. Vai começar a Páscoa, então lá tive que mudar o despertador, porque nós íamos para a missa crismal de manhãzinha cedo para Lisboa, mas foi essa coisa do tempo a fugir que de repente quando damos conta, não é? Já estamos mesmo no Tríduo Pascal. Espero que desta vez, pronto, o tempo não fuja, mas que a gente possa viver e seguir os passos do Nosso Senhor nestes dias. Mas tu naquele fim de semana, antes da Semana Santa, também tiveste muitos afazeres. Pois, foi tanta coisa que nós acabámos só por comentar metade, mas já falámos que aconteceu muita coisa. Houve um retiro de Emaús, que falámos da última vez, houve também as consagrações da Nossa Senhora, houve também algumas pessoas assim próximas que foram partindo. E que houve mais? Houve também um fim de semana de JIP. O que é o JIP? É que é a catequese dos mais velhos, portanto quem está no secundário, mais concretamente no 11º e 12º ano, o 10º ainda está no Gomas, depois os mais velhos já pertencem a este grupo do JIP. E no fundo foi um fim de semana de preparação. Alguns deles vão fazer o Crisma, outros já fizeram, mas todos fazem parte do mesmo grupo. E então fomos, não para muito longe, fomos aqui para Cairos, onde passámos então 2 dias e no fundo fomos ver, continuámos com o nosso percurso de catequese, portanto falámos dos temas que se seguiam, mas foi sobretudo um momento muito saudável de convívio, de também brincadeira, de conhecer os animadores e acho que sobretudo para o grupo foi muito bom e de facto foi uma avaliação francamente positiva. Depois no final avaliámos logo com os animadores e acho que toda a gente gostou imenso e valeu, no fundo vale, porque no fundo são estas experiências comunitárias em que nós nos sentimos mais igreja, vamos conhecendo mais as pessoas, vamos mergulhando mais naquilo que é ter irmãos na fé e isto é tão importante, pois ninguém se salva sozinho e para além disso também tem outro bálsamo, tem outro sabor as coisas quando fazemos em conjunto. E portanto um grande obrigado aos animadores que prepararam tudo. Bom. Um grande obrigado também à escola que nos deixou ir para lá. Sim, eu acho que foi também uma das coisas ótimas, não é? De estar num sítio também muito bom, aberto, no meio do campo, não é? No meio sim, das ovelhas e ainda para mais foi um fim de semana claramente primaveril, não é? Por isso foi saudável também de estar pronto. Que bom. E foi tão bom que eu estava no plano nós irmos a pé até ao Guincho, mas eles chegaram lá e disseram: mas para quê? Vamos estar a desperdiçar este sítio que nós temos aqui. Que bom. E conseguiram ir à missa das 9? Foi o fim de semana que mudou a hora. Conseguiram chegar à missa das 9 na Bicuda? Isso foi um grande erro de planeamento e eu tenho culpa no cartório que eu tive nas reuniões todas e não me lembrei, mas esquecemos que ia mudar a hora. Então na prática dormimos pouquíssimo, não é? Mas chegámos a hora. Eles também são gente nova, por isso foi só um dia a dormir menos. É verdade, isso também é verdade. Mas chegámos a horas à igreja de Bicuda
teve a invasão do Jeep e também com muita alegria, também, sim. Bom. Não é que a Bicuda não tenha gente nova, que também, graças a Deus, há assim uns 3 ou 4 casais novos que também vão lá. Mas o horário também não, o horário da missa também não ajuda muito. Depende, não é? Há aquelas famílias que têm criancinhas e, portanto, o mais cedo possível é bom porque já têm de sair de casa, não conseguem fazer nada porque já acordaram, não é? As crianças já acordaram, portanto vão logo à missa. Boa. Há assim pá, uns 3 ou 4 habituês e outros que vão rodando assim nessa missa, mas de repente ter assim o grupo de jovens foi assim uma surpresa positiva para lá. E o quê? E foi bom. Portanto, um grande obrigado aos animadores, que foram animadores excelentes, 5 estrelas. Disse-lhes na altura, mas digo agora aqui também semi-publicamente. Eles não vão ouvir, mas pronto. Eu vou-lhes mandar e depois vou perceber se eles ouviram ou não. Provavelmente se cá não vão ouvir. Mas de facto foram animadores 5 estrelas, dedicados e de facto foi uma grande graça tê-los. Portanto, muito obrigado por tudo aquilo que fizeram. E além disso, depois já ao terminar o fim de semana, ou começar a semana nova, no domingo à tarde, sim, antes da catequese dos adultos, nesse domingo estiveste aqui sozinho à tarde na paróquia, que foi o final do retiro de Emaús e que se veio lá com eles, mas começou também assim de uma forma mais conjunta esta caminhada com o grupo dos jovens que vai participar nas Jornadas Mundiais da Juventude aqui da paróquia. É verdade, foi o primeiro encontro que tivemos. Portanto, sim, agora vamos ter. Mas atenção que não está fechado, ou seja, este aqui basicamente é assim um movimento que se está a formar, que é para ninguém ficar de fora. Por isso todos aqueles que nos ouvem, que têm filhos ou netos com mais de 15 anos e menos de 30, que não sabem o que é que vão fazer no verão e que acham que é melhor passar uma semana na praia, ou seja, não se esqueçam de os convidar, de os alertar, sim, de os desafiar para o maior encontro mundial da juventude, sim, que vai acontecer aqui, vai acontecer cá, e vai ser a única oportunidade que eles vão ter de participar assim tão bem numa jornadas, por isso não desperdicem essa oportunidade de serem agentes, né, nesta Jornada Mundial da Juventude. E não quer mais sublinhar, porque às vezes é preciso dizer muitas vezes que é para as pessoas consciencializar-se, é que é mesmo o maior evento de sempre cá em Portugal. Sim. E além disso vai ser uma experiência alegre de fé, em que vamos partilhar a fé também com muita normalidade e alegria, e vai ajudar muito mesmo. Não é uma história para convencermos as pessoas a vir, é que de facto é aquela coisa, se daqui a 10 anos nos perguntarem onde é que estivemos na primeira semana de agosto de 2023 e se vocês disserem que foram passar um fim de semana à Comporta ou ao Algarve, toda a gente vai gozar com vocês. Sim. Não porque não seja bom, claro que é ótimo, façam isso depois o resto dos fins de semana a seguir, não é? Mas nesse não. E depois temos ouvido assim algumas pré-críticas ou pré-conceitos, quer dizer que é muito caro a inscrição e essas coisas todas, porque se calhar nunca ninguém clicou em paroquiadecascais.org nas Jornadas Mundiais de Juventude de 2023 e vê lá também o tipo de inscrições que existe. Sim. E o tipo de inscrições que existe para os jovens de Cascais é o tipo de inscrição sem alojamento e sem comida, sim, que passa para menos de metade do preço, por isso é bom para nós dormirmos na nossa cama, em nossa casa, porque é possível, até podemos receber outros jovens de outros sítios também lá em casa, e é melhor para nós também a gente pôr uma sandocha dentro da mochila para o resto do dia, para não perdermos horas na fila do McDonald's ou de outro sítio qualquer, por isso para podermos usufruir de facto tudo, por isso sim. E mesmo se for uma questão de dinheiro, falem primeiro, não é? Não é dizer logo que não, porque não vou ter dinheiro. Sim, nunca na vida alguém vai deixar de participar nas Jornadas Mundiais de Juventude porque não tem dinheiro. Sim, portanto falem, nós estamos cá para isso, não é? Não é simplesmente para, graças a Deus, há de haver alguém generoso que é capaz de... Sim. Mas claro, começou a apanhar a mão na consciência e pensar se precisa mesmo. Todos temos que participar e ajudar para todas estas coisas, sim. Mas pronto, começou este primeiro encontro, não é? E agora vamos fazê-lo... mensalmente. Portanto, nesta primeira fase, depois com certeza lá mais para o final, sim, há de ser mais... Porque depois, interessante, também há de acabar os grupos e as catequeses e depois vai ser só isto. Portanto, exatamente. Já vai mudar, ainda que já estejamos em tempo de férias, olha, também vai ser bom para... Não, depois temos que preparar mesmo até na prática, não é? Como é que a gente vai andar de um lado para o outro, o que é que a gente vai fazer. Como é que vão ser os pequenos grupos, os subgrupos, para... Sim. Lá está, vamos para um sítio qualquer que é cheio de gente, temos de saber onde é que estão os quantos. Sim, temos que ir para o sítio de 1 milhão de jovens, por isso temos de saber bem para onde é que vamos andando, não é? E pronto, mas foi um encontro engraçado. Eu fui portanto, à primeira metade antes e à primeira metade a seguir, porque tive de dar a catequese de adultos ali no meio. Sim. Mas no início, pronto, veio gente um pouco de tudo o que era sítio. Isso foi agir de ver. Assim, muita gente, quer dizer, para a metade nós não conhecíamos.
Isso aí, lá está, uma das missões também é isto, é voltar a aproximar as pessoas e ir, entre aspas, ser um ponto de convergência para pessoas que possam dar dispersas e encontram aqui também um elo de ligação ou de religação ou de simplesmente curiosidade, gostavam de fazer isto, não é? E isso foi positivo. Algumas das visitas que tivemos deram frutos, não é? Pelo menos por agora. Agora, a verdade é que, de facto, este fim de semana era o pior fim de semana do mundo para fazer, mas não tinha que ser, não tínhamos alternativa. Sim, porque agora foi o domingo de Ramos, vai ser o domingo de Páscoa, e depois lá mais para o final de Abril, princípio de Maio, podem ser pontos e mais não pontos. Depois em junho também vem mais feriados e outras coisas que tal, por isso temos que começar. Mas este fim de semana em concreto foi o Encontro Nacional das Equipas Jovens. Então, muita gente nós que temos inscrita, estava inscrita também para ir fazer o compromisso, portanto tinha que ir. Sim. E foi também o fim de semana, sei lá. Bem, foi do Jeep, mas nós montámos o do Jeep de forma às pessoas poderem ir, portanto, para não haver sobreposição, mas pelo contrário, já estão juntos, portanto vão. E de facto houve alguns que foram. Bom. Outros que não foram, mas que se disseram depois, está bem, mas agora vou-me inscrever porque não estava ainda inscrito, não é? Porque, claro, isto sim, vão se inscrevendo, sim, todos. Sim. E a verdade é que depois no final do encontro fomos a ver, e desde o encontro até agora já houve para aí, não sei se mais 10 ou 12, portanto de facto este é o passo à palavra e vai assim crescendo. E agora vamos continuar a insistir, jovens para peregrinos, famílias de acolhimento e jovens ou adultos voluntários. Mais ou menos nesta prioridade de jovens, famílias e voluntários, ou noutra prioridade, voluntários, famílias e jovens, ou ainda mais também famílias, jovens e voluntários, por isso vão estando atentos. Nós podemos parecer um bocadinho chatinhos, mas não é essa, estamos entusiasmadíssimos e queremos que o maior número de pessoas possa participar ativamente e proximamente neste encontro extraordinário e depois possa naturalmente testemunhar isto aos outros. O único problema é que só vai haver uma vez, por isso é agora, é tudo ou nada. Hoje já é tarde, por isso fazermos esta inscrição e este desejo e saber que vai correr mesmo bem. O Nosso Senhor de certeza que já preparou as coisas todas para nas orações, nas peregrinações, nas caminhadas, nas festas, nos encontros com jovens do mundo inteiro, na alegria, na cor, na música, na adoração. Vai ser coisas tão espetaculares e que não vale a pena. Preparemos e tenhamos férias um bocadinho antes e depois a seguir também possamos ter férias também a seguir depois, mas aqueles dias vão ser mesmo espetaculares. Daquilo que nós já sabemos e estamos a preparar para fazer, já é fantástico. E aquilo que nós sabemos é que Deus tem outras coisas preparadas, ainda melhores. Por isso, qualquer que seja a nossa participação, vai mesmo de ser inesquecível. E por isso peçam, convidem, inscrevam todos os vossos filhos e netos e irmãos, ou o que seja. Tudo que tem mais de 15 até aos 30, inscrevam-se como jovens, vão ver que vai valer a pena. E não se preocupem se por acaso estão em Vila Nova ou em São Martinho ou no Algarve ou onde seja que passam férias, porque a semana a seguir vai lá estar São Martinho, Vila Nova e o Algarve na mesma, não é? As jornadas é que passam. E com os outros e com os jovens todos que estiveram nas jornadas e que depois também vão de férias e vão descansar e vão tudo, por isso não deixem de participar, basicamente é isso. E convidem todos os vossos amigos, a sério. Vocês vão ver que eles vão ficar agradecidos ao ver aquele banho de multidão, aquela transparência da alegria e da fé, aquela beleza, não é, da música e tudo que a gente vai vivendo. E depois tem também antes sempre, não é? Tem o peso da palavra de Deus, da universalidade da Igreja e deste servo dos servos que é o Papa Francisco, que escolheu vir cá a estas Jornadas Mundial da Juventude. Nós não sabemos se será a última vez que ele participará assim numa Jornada Mundial da Juventude ou não, por isso seja a primeira, a última ou o que seja, mas vai ser única de certeza. Então pronto, jornadas, não é? Não era disto que nós íamos falando, mas começou aqui a caminhada do grupo dos jovens e esperamos agora que na nossa página da internet ou nos Instagrams também do COP de Cascais, essas coisas todas. Já se tem posto imensa coisa, mas vão seguindo também isso puderem. Ou seja, isto aqui parece coisa mesmo de
coisa de internet, pedimos para pôr os likes e seguir e não sei o quê, mas de facto é importante para chegar a mais gente, não é? Para ir mais longe e para saberem como é que... Porque às vezes nós deparamos com gente que de facto não sabe, ou seja, já começaram os encontros. Portanto, e infelizmente como hoje em dia tem que ser o que assim. É que são as jornadas? É muito caro, não sei o quê, não é para mim, é muito seca. E como hoje em dia ou é uma grande confusão nestes meios, ou então não existimos, não é? É preciso uma pessoa estar... portanto, partilhem isto aqui, mandem as publicações do Instagram e quando se publicar qualquer coisa façam, lá está, o broadcast assim para mais pessoas, para chegar mais longe. Boa. Então, e hoje o que é que queremos propor aqui neste nosso episódio aqui do podcast? Já tínhamos falado a semana passada que íamos fazer estes 2 episódios especiais, porque estamos a falar do evento mais especial, ainda mais especial que as jornadas, que é o Tríduo Pascal. Portanto, sim, a Semana Santa e o Tríduo Pascal como coração, sim. A semana passada falámos de uma perspectiva mais global de Semana Santa, assim, coisinhas pequeninas que podíamos fazer para viver a Semana Santa pessoalmente, em família, em paróquia. Agora íamos num registro um bocadinho diferente daquilo que já fizemos no ano passado. Íamos olhar para o Tríduo Pascal a partir de diferentes textos, de alguns escritos de magistério, de santos, que nos vão ajudar depois. Portanto, é um bom podcast, por exemplo, para no dia da Semana Santa ou assim, ouvirmos, para quando chegarmos depois às celebrações, percebermos um pouco melhor o que é que estamos a celebrar e vivê-lo com também uma outra inteireza cada uma das celebrações. Portanto, é um texto para cada dia e depois um pequeno comentário que fazemos. Sim, pode ser útil. Se calhar vamos ouvir este podcast assim de uma maneira assim partida. Se calhar nunca ninguém conseguiu ter uma hora disponível para ouvir um episódio de fio a pavio assim seguido. Às vezes aqueles que vão correr ou que vão andar ou que demoram mais tempo a fazer qualquer coisa e gostam de estar a ouvir assim como fundo, como barulho de fundo. Mas desta vez a proposta até é mesmo em cada dia, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, escolham uma hora, escolham uma coisa qualquer a fazer, mas a proposta é ouvirmos um pequeno texto assim escolhido um bocadinho aleatoriamente, ou seja, mas escolhido propositadamente para cada um dos dias e os mistérios que celebramos e o tom com que celebramos. Por isso vamos fazer isso, vamos ler um texto e apresentamos o texto e depois no final fazemos assim um pequeno comentário, uma pequena luz sobre esse texto que ajude cada um também a rezar e a aprofundar a vivência espiritual de cada um destes dias. Muito bem. Então, qual é que é o nosso primeiro texto, Sr. Padre Mendes? Então, vamos passando também para quem nos vê e não apenas ouve, aqui os textos vão estar aqui em exposição. Eu vou lendo primeiro. O primeiro texto que nós escolhemos é de John Henry Newman, que são as meditações sobre a doutrina cristã que ele tem. E o primeiro que escolhemos é sobre o Santo Sacrifício da Missa. Portanto, isto para a Quinta-feira Santa, onde... Bem, o comentário vem depois, portanto vou ler primeiro. Não, quem lê sou eu primeiro. Exatamente, primeiro vai ler o Padre. Então, John Henry Newman, Meditações sobre a doutrina cristã. O Santo Sacrifício da Missa. Adoro-te, ó Senhor meu Deus, com a mais profunda veneração pela tua paixão e a tua crucifixão, em expiação dos nossos pecados. Suportaste na tua alma imaculada sofrimentos indizíveis. O teu corpo inocente foi exposto a tormentos ignominiosos, a tantas dores e humilhações. Foste despido e flagelado, e o teu corpo sagrado estremeceu a cada golpe de chicote como as árvores sob a tempestade. Assim martirizado, foste pregado na cruz, nu, exibido em espetáculo perante todos, tremendo e agonizando. O que significa tudo isso, ó Deus Todo-Poderoso? Que profundidade existe nisso que não somos capazes de perceber? Meu Deus, sei bem que terias podido salvar-nos apenas pela tua palavra, sem sofreres tu próprio, mas quiseste resgatar-nos pelo teu sangue. Ergo os meus olhos para ti, feito vítima no Calvário, e professo que a tua morte foi uma expiação pelos pecados do mundo inteiro. Creio que só tu podias oferecer uma reparação meritória, porque foi a tua natureza divina que tornou precioso o teu sofrimento. Deixaste que te pregassem no madeiro da cruz e morreste para que eu não pereça
como merecia perecer. Um tal sacrifício não devia de ser esquecido. Não devia e não podia ser um mero acontecimento na história do mundo, que uma vez passado só despertasse nos espíritos uma curiosidade anedótica. Se esse grande acontecimento é aquilo que acreditamos que ele é, o que sabemos que ele é, deve, mesmo sendo passado, continuar a ser presente e permanecer até ao fim dos tempos. É isso que nos ensina uma reflexão atenta, quando nos dizem, ó Senhor, que apesar de teres ascendido à glória, renovas e perpetuas o teu sacrifício até ao fim dos tempos. Essa notícia não só nos toca e alegra, como sinal de um Senhor e Salvador tão terno, mas também suscita o assentimento total e a simpatia da nossa razão. Ainda que nunca tenhamos podido sequer imaginar uma doutrina tão maravilhosa, nós adoramo-la, agora que fomos instruídos nela, como sendo perfeitamente conforme com a tua perfeição e com a tua infinita compaixão de que nos deste testemunho. Sim, meu Senhor, tu deixaste este mundo, mas ofereces todos os dias no santo sacrifício da missa. Já não passas pela dor e pela morte, mas ainda te sujeitas a humilhações, a fim de continuares a conceder-nos a tua graça e a tua misericórdia. Humilhas-te todos os dias, porque, sendo infinito, não podes pôr termo às tuas humilhações, enquanto existam na terra homens por quem as suportaste. Assim permaneces sacerdote para sempre. Meu Senhor, também eu me ofereço a ti em sacrifício de ação de graças. Tu morreste por mim e eu dou-me a ti. Não me pertenço. Tu resgataste-me e quero de livre vontade completar agora esse resgate. O meu desejo é ser separado de tudo o que está no mundo, purificar-me do pecado e afastar de mim mesmo o que é inocente se não o utilizar apenas para ti. Renuncio a qualquer reputação, honra, influência ou poder, porque a minha força e o meu louvor estão apenas em ti. Permite-me apenas realizar o que professo. Este era o texto de John Henry Newman, já é santo, reconhecido como santo, foi o ano passado, acho eu, se não me engano, não foi? Eu estava lá. Eu estava lá, Henry Newman foi a 13 de outubro de 2019. 19? Sim. Pois. Foi quando o cardeal Tolentino foi ordenado bispo. Uhum. Ou foi eleito cardeal, já não me lembro. Ele foi eleito cardeal no dia 7 de outubro de 2019. Eu sei porque nós fomos a Roma, que a paróquia foi a Roma e eu lembro-me do como é que se diz, do álbum das fotografias e dizia Peregrinação a Roma 2019. Por isso foi em 2019, no dia 13 de outubro, sim. Muito bem, então porquê é que escolhemos este texto? Bem, sinceramente porque nós começamos a ler e parece que não tem nada a ver. Começa a falar da paixão, começa a falar da entrega de Jesus, mas tem tudo a ver, né? Porque na Quinta-feira Santa, aquilo que nós meditamos, ou assim, o mistério que nos é mais apresentado, por um lado é o mistério do sacerdócio, é o mistério da Eucaristia, é o mistério do mandato de Jesus, não é? Da caridade que faz. E Jesus e este texto começa a falar de toda a paixão e da entrega de Jesus, para depois dizer isto é uma coisa tão grande, tão espetacular, que não podia ser simplesmente uma coisa que ficou no passado e acabou, não é? E então o que Jesus fez foi perpetuar isso todos os dias, não de uma forma já cruenta, portanto já sendo não com o sofrimento de Jesus, mas atualiza em cada vez que nós vamos à missa, não é? Aquilo que aconteceu em todo o tríduo pascal, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. Isso acontece sempre que celebramos a missa. E quando nós ouvimos as palavras da consagração, está lá a essência daquilo que é a missa, não é? Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Está a apontar para os dias que vão acontecer a seguir. Sim. Portanto, nesta Quinta-feira Santa, se quiserem, é uma espécie assim de ícone ou uma espécie de preview daquilo que vai acontecer nos próximos dias, que Jesus quis viver isso com os seus discípulos antes de o fazer. E além disso, depois o texto acaba de uma forma gira,
ou pelo menos que eu acho curiosa. Giro, acho bem. Giro não é um bom adjetivo, mas que é que depois, que isto não é só uma coisa para eu assistir, mas é para eu participar, para eu me pôr lá, não é? Sim. Também eu me ofereço a ti em sacrifício à ação de graças. Eu quero me dar a ti, não me pertenço. Tu resgataste-me e quero de livre vontade completar agora esse resgate. Portanto, não é uma coisa para nós ficarmos só indiferentes, não só neste dia de Quinta-feira Santa, que é, digamos assim, a missa das missas, mas sempre que vamos à missa é este nós completarmos e fazermos parte deste evento mais importante da história da humanidade, que foi um Deus que se entrega por nós e para a nossa salvação. Sim, eu permito-me só dar dois sublinhados daquilo que tu também já disseste e que foram coisas que me chamaram a atenção quando li, e fui agora que li pela primeira vez. A primeira, aquela, não sei se era isso que ele estava a tentar dizer, mas foi assim que eu li, que eu interpretei, quando diz que Jesus já não se oferece dessa forma cruenta, como tu disseste, com o sangue e com o sofrimento humano, mas continua a sofrer na missa. Pelos outros homens todos que ainda faltam. E depois tu interpretaste assim e bem, eu interpretei de uma maneira pior, que é continuar a sofrer na missa também, às vezes com as nossas ofensas à missa, à Eucaristia, de quando não participamos, ou quando participamos de uma forma leviana, ou quando comungamos sem sentido ou sem significado. Só não estou a dizer que acontece tudo isso em todos, não é? Mas pelo menos eu acuso-me, não é, de nem sempre, não é? E às vezes a minha má participação, mesmo presidindo a Eucaristia, poder comparar-se ou configurar-se também àqueles crucificam, escarros e bater na cabeça, essas coisas todas. Por isso gostei particularmente também desse sublinhado, embora a tua interpretação teológica seja mas mais... Mas por acaso o que está a dizer eu acho que também está lá, não é? Sim. Mas e depois a última coisa é isso que tu disseste, não é? Desta oração, não é? De configuração, ou seja, se este pormenor é nós olharmos um bocadinho para aqueles que estão na cena, estão à volta do sofrimento de Jesus, aqui nesta parte final, e essa deve ser também a expressão máxima de comunhão, é que aquilo que aconteceu em Jesus aconteça também connosco e em nós, não é? Por isso, ofereço-me a ti e aceita e faz que se cumpra este meu desejo de ser nada, não é? E de me dar totalmente aos outros. Por isso, celebrar a missa assim, participando nesta entrega de Jesus por bem de todos, vai-nos ajudando e vai-nos fortalecendo também a fazer este caminho. Bem. Então, Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Então, o que é que temos na Sexta-feira Santa? Então, Sexta-feira Santa, aqui temos um texto do Sermão da Paixão do Senhor, de São Leão Magno, um santo do século V. Papa. Santo Padre, eu só me dei com papas hoje. Queres ler? Pelo que eu vou então ler e depois o Padre não faz um primeiro comentário. Quem venera realmente a paixão do Senhor deve contemplar de tal modo, com os olhos do coração, Jesus crucificado, que reconheça na carne do Senhor a sua própria carne. Trema a criatura perante o suplício do seu Redentor. Quebrem-se as pedras dos corações infiéis e saiam para fora, vencendo todos os obstáculos, aqueles que jaziam debaixo de seus túmulos. Apareçam também agora na Cidade Santa, isto é, na Igreja de Deus, como sinais da ressurreição futura, e realize-se nos corações o que um dia se realizará nos corpos. A nenhum pecador é negada a vitória da cruz, e não há homem a quem a oração de Cristo não ajude. Se ela foi útil para muitos dos que o perseguiam, quanto mais não ajudará os que a ele se convertem. Foi eliminada a ignorância da incredulidade, foi suavizada a aspereza do caminho, e o sangue sagrado de Cristo extinguiu o fogo daquela espada que impedia o acesso ao reino da vida. A escuridão da antiga noite cedeu lugar à verdadeira luz. O povo cristão é convidado a gozar as riquezas do paraíso e para todos os batizados está aberto o caminho de volta à pátria perdida, desde que ninguém queira fechar para si próprio aquele caminho que se abriu também à fé do ladrão arrependido. Evitemos que as preocupações desta vida nos envolvam na ansiedade e no orgulho, de tal modo que não procuremos
com todo o afeto do coração, conformar-nos a nosso Redentor na perfeita imitação de seus exemplos. Tudo o que ele fez ou sofreu foi para a nossa salvação, a fim de que todo o corpo pudesse participar da virtude da cabeça. Aquela sublime união da nossa natureza com a sua divindade, pela qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não exclui ninguém da sua misericórdia, senão aquele que recusa acreditar. Como poderá ficar fora da comunhão com Cristo quem recebe aquele que assumiu a sua própria natureza e é regenerado pelo mesmo Espírito por obra do qual nasceu Jesus? Quem não reconhece nele as fraquezas próprias da condição humana? Quem não vê que alimentar-se, buscar o repouso do sono, sofrer angústia e tristeza, derramar lágrimas de compaixão, eram próprios da condição de servo? Foi precisamente para curar a nossa natureza das antigas feridas e purificá-la das manchas do pecado que o Filho unigênito de Deus se fez também Filho do homem, de modo que não lhe faltasse nem a humanidade em toda a sua realidade, nem a divindade em sua plenitude. É nosso, portanto, o que esteve morto no sepulcro, o que ressuscitou ao terceiro dia e o que subiu para a glória do Pai no mais alto dos céus. Se andarmos pelos caminhos de seus mandamentos e não nos envergonharmos de proclamar tudo o que ele fez pela nossa salvação na humildade do seu corpo, também nós teremos parte na sua glória. Então se cumprirá claramente o que prometeu. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. São Leão Magno, Sermão da Paixão do Senhor. Bem, estes textos da patrística, não é, daqueles padres dos primeiros séculos da Igreja, são uma apresentação também, uma leitura da Sagrada Escritura. Por isso, às vezes, esta explicação do sentido de algumas passagens da Sagrada Escritura que estão sempre presentes. E aqui nesta homilia, eu diria basicamente duas coisas. A primeira, aquela ideia, aquela imagem de que a cruz de Cristo tem um poder de quebrar as nossas falsas seguranças. Jesus diz no Evangelho, quando os discípulos querem ficar um à direita e outro à esquerda, querem ser os maiores, não é? E Jesus diz, no mundo os poderosos exercem o seu poder, têm a sua dignidade, exatamente porque impõem aos outros o seu poder, que esmagam os outros. E Jesus diz, não deve ser assim entre vós. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo, seja o último. E por isso este último Jesus, não é? Completamente dado, completamente derramado, completamente humanamente, fisicamente vencido, é o maior, é o mais forte. A cruz de Jesus tem poder de quebrar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas falsas seguranças. Por isso, São Leão Magno começa logo por dizer, para reconhecermos na carne do Senhor a nossa própria carne, no sentido de também nós morremos, também nós sofremos, também aquilo que aconteceu nele também acontece em nós, ou acontecerá naturalmente quando também chegar a nossa hora. Por isso, a primeira ideia, a primeira imagem é que o poder da cruz de Jesus quebra a nossa carapaça, quebra aquilo que possam ser os nossos falsos fundamentos para a nossa vida, quebra também ou purifique aquilo que possa ser assim, a maior motivação ou o maior alcance da nossa existência. E depois a segunda ideia base é a universalidade da paixão de Cristo, ou seja, Cristo derramou o seu sangue, Cristo sofreu por nós na cruz, para que ninguém fique de fora. Ou seja, a nenhum pecador é negada a vitória da cruz. E não há nenhum homem a quem a oração de Cristo não ajude. Ou seja, Cristo entregou-se à morte
quando ainda éramos pecadores, diz São Paulo na carta aos Romanos, não é? Não se entregou à morte por alguns justos, por alguns homens bons, por alguns que gostavam muito dele e que ficaram sempre ao lado dele. Cristo morreu, e nós vemos isso na oração que faz ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por isso, Cristo entrega-se para nos salvar a todos. E por isso, essa esperança deve encher a Igreja de fé e de alegria. Como diz ele, não é? O povo cristão é convidado a gozar as riquezas do paraíso. E para todos os batizados está aberto o caminho de volta à pátria perdida. E depois vem a grande lição de um pai, não é? A grande lição deste próprio de um sermão que anuncia, mas também acusa, no sentido bom do termo, também aponta alguns nós, alguns bloqueios que possam acontecer para não recebermos bem esta palavra de Nosso Senhor e este gesto redentor da cruz, né? Desde que ninguém queira fechar a si próprio aquele caminho que se abriu. Por isso, esta última parte, que Deus não exclui ninguém da sua misericórdia, senão aquele que recusa acreditar na sua bondade, no seu amor. Por isso, mesmo diante da cruz, nós podemos continuar a escolher não acreditar nele. Não, Deus não pode amar-me, Deus não sabe nada disto, Deus não conhece o meu sofrimento, Deus não tem nada a ver com a minha humanidade, com a minha história. Mesmo olhando para a cruz, contemplando a cruz, dizer não quero nada disto, isto não me diz respeito. E pronto, e pode haver essa tal renúncia. Sim. E pronto, basicamente é isso. Depois está aqui um apontamento muito, muito bonito, que nós já palavrámos também num destes episódios últimos, quando falámos sobre Cristo e a fé em Cristo, quando ele diz aqui num parágrafo, não é? A dizer que o Filho unigênito de Deus fez-se também filho do homem, de modo que não lhe faltasse nem a humanidade em toda a sua realidade, nem a divindade em toda a sua plenitude. Por isso, na paixão de Cristo, é este homem inteiro e este Deus inteiro que se entrega por nós. Por isso, é de facto o sinal visível, perene, credível da nossa salvação. Porque tudo em nós foi redimido e tudo de Deus nos foi oferecido. E pronto. Não sei se queres dizer alguma coisa ou comentar mais alguma coisa assim por menor, ou se queres passar já para o sábado Santo. Não, eu acho que em substância o Padre Nuno comentou tudo aquilo que eu tinha pensado comentar. Desculpa, portanto, mas podes reforçar ou sublinhar ou dizer, não, é só essa ideia de base que, de facto, nisto e noutras coisas, não é, que nós às vezes pomos logo na cabeça um preconceito que Deus é mau porque exclui os pecadores, não sei o quê. É sempre o risco da nossa liberdade, não é? Eles ama-nos tanto que deu-nos este grande dom para amar de volta, e nós é que nos colocamos fora. Não é ele que faz isso, não é? Portanto, no fundo, o Pai do céu é um Pai bom. É só essa a única ideia que eu queria sublinhar, que o Padre Nuno já sublinhou bem o resto. Muito bem. Então passamos para Sábado Santo? Sim. Então vamos ler. Desculpa, nós temos os dois cursores, então vamos ler esta de uma antiga homilia de Sábado Santo, do século IV. O que está a acontecer hoje? Um grande silêncio reina-se hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Deus morreu segundo a carne e acordou a região dos mortos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte, ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Entrou o Salvador onde eles estavam, levando em suas mãos a arma vitoriosa da cruz. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, batendo no peito, cheio de admiração, exclamou para todos os demais: "O meu Senhor esteja com todos." E Cristo respondeu a Adão: "E com o teu espírito." E tomando-o pela mão, levantou-o dizendo: "Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará."
Eu sou o teu Deus, que por ti me fiz teu filho, por ti e por estes que nasceram de ti. Agora digo e com todo o meu poder ordeno àqueles que estão na prisão: saí, e aos que jazem nas trevas, vinde para a luz, e aos que dormem, despertai. Eu te ordeno, desperta tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, minha imagem e semelhança, levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti somos um só. Por ti, eu, teu Deus, me fiz teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei a tua condição de servo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui sepultado debaixo da terra. Por ti, homem, me fiz homem sem forças, abandonado entre os mortos. Por ti, que saíste do jardim do paraíso, fui entregue aos judeus no jardim e no jardim fui crucificado. Vê no meu rosto os escarros que por ti suportei para te restituir o sopro da vida original. Vê no meu rosto as bofetadas que suportei para restaurar à minha semelhança a tua imagem corrompida. Vê no meu dorso os açoites que suportei para te livrar do peso dos teus pecados. Vê as minhas mãos fortemente cravadas à árvore da cruz. Por ti, que outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz e a lança penetrou no meu lado. Por ti, que adormeceste no paraíso e formaste Eva do teu lado. O meu lado curou a dor do teu lado. O meu sono despertou-te do sono da morte. A minha lança susteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo expulsou-te da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas no trono celeste. Foste afastado da árvore, símbolo da vida, mas eu que sou a vida, estou agora junto de ti. Ordenei aos querubins que te guardassem como servo. Agora ordena aos querubins que te adorem como a Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos os mensageiros, construído o tálamo, preparado o banquete, adornadas as moradas e os tabernáculos eternos, abertos os tesouros, preparado para ti, desde toda a eternidade, o reino de Deus, dos céus. Bem, o autor é um autor desconhecido do século IV, esta homilia de Sábado Santo, e arranjar este texto é um texto que aparece na Liturgia das Horas, portanto, no ofício de leitura, sim, de Sábado Santo. E de facto, arranjar um texto para Sábado Santo foi um certo desafio, quer dizer, havia este que é o texto oficial que toda a igreja reza. Isto porquê? Porque Sábado Santo é o dia em que não há liturgia, portanto, não se celebra nada, é o dia do silêncio. Portanto, também é normal que não haja tantas homilias ou coisas assim nesse dia que ajudem a vivê-lo mais, porque é um dia de silêncio. É um dia que não há. Sexta-feira Santa tem a celebração da Paixão. Depois, sábado, à noite, tem a Vigília Pascal. Mas durante o dia, pronto, reza o ofício das leituras. E o que há é essencialmente isto. E também não há assim grandes homilias normalmente nos ofícios. É mais uma iluminação para o texto quando se diz qualquer palavra. E portanto, este foi um texto quase que natural, porque é assim o que há de mais desenvolvido. Há outros sítios, por exemplo, havia um colega meu que eu estava a dizer, o Padre Pedro Figueiredo, que fez uma tese precisamente sobre o Sábado Santo, e ele dava lá as referências todas dos padres da igreja que falavam disso, mas do que os padres da igreja falam é assim uma espécie de uma frase, duas frases, não desenvolvem assim tanto, à exceção deste autor desconhecido, que desenvolve um pouco mais. E de facto é bonito, não é? Assim, um texto poético que faz-nos assim penetrar neste mistério que é o sono, não é? Portanto, o dormir e depois o acordar para uma outra realidade. O grande silêncio, não é? Como falam, um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Então é esta ideia que acontece no Sábado Santo, não é? Que Jesus desceu à mansão dos mortos
não é o inferno propriamente, mas é a mansão dos mortos, não é? Portanto, não é o sítio das pessoas que estão separadas com Deus, mas era daqueles que estavam à espera da ressurreição, digamos assim. E este diálogo bonito com Adão, não é? Que veio libertar Adão do cativeiro da morte, e depois estas palavras que nós dizemos no início da missa, bem, em português dizemos um bocadinho diferente, porque a nossa tradução não é propriamente literal desta parte, mas que é: o meu Senhor esteja com todos, quando chega o Jesus à mansão dos mortos, e depois Cristo responde: e com o teu espírito, não é? Portanto, o Adão apresenta: está aqui o Senhor que esteja com todos, portanto reconhece o novo Adão que está a chegar, e depois ele diz: e com o teu espírito. E isto aqui é bonito, depois toda a descrição toda, tomando-o pela mão, portanto o próprio Jesus que vai fazer esta obra de redenção, levanta e depois diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. No fundo, esta obra de salvação que Jesus está a fazer no silêncio, naquilo que nós não vemos, que apenas depois vamos ver a maravilha da ressurreição, mas que, lá está, este autor procurou imaginar e fazer desta forma poética o que é que terá acontecido lá em baixo, quando Jesus então desceu à mansão dos mortos. As forças a parar a imaginação, e para quem, se calhar, há muitas palavras, quem lê na liturgia das horas, há muitos itálicos. E nós pensamos que os itálicos são quase como se fosse o discurso direto, que a gente punha aspas e um travessão e essas coisas todas, mas não, os itálicos normalmente na liturgia das horas significa que são citações da Sagrada Escritura. E por isso é impressionante como este autor, não é, vai buscar referências de salmos, dos evangelhos, todos os textos sagrados, e compõe ali aqueles anúncios, aquelas apresentações, aquele convite, aquela ordem, não é, que Jesus dá. E por isso uma das coisas que gostava de destacar é este banho de palavra de Deus que há nesta história inventada, imaginada por este autor, para nós podermos intuir o que terá acontecido nesta descida à mansão dos mortos de Jesus. O segundo aspecto é se na Sexta-feira Santa o convite era que a cruz, não é, quebrasse as nossas armaduras, e nós também nos configurarmos a Jesus nesta oferta radical. Aqui acho que também não será muito difícil nós imaginarmos os nossos sepulcros. Jesus, numa das suas... É Jesus ou no livro do Apocalipse? É no livro do Apocalipse, que fala dos túmulos caiados de branco, não é? São muito bonitos por fora, mas só têm... é Jesus. É Jesus, pronto. Jesus não aparece. Sim, então... Mas nós também podemos assim, metaforicamente, olhar para os nossos túmulos, das nossas mortes, aquilo que nós já desistimos, já desanimamos, achamos que já não há nada a fazer, já não há nada a mudar, sou assim, ou seja, as coisas já estão resolvidas e já não conseguimos sair de lado nenhum, ou seja, aqueles lugares de morte que nós temos e que nós próprios nos sepultamos nessa tristeza, a angústia ou a solidão. Por isso, imaginar esta cena, não é? Jesus entrar pelo túmulo adentro, não é? Quebrar as pedras do túmulo e agarrar-nos, arrebatar-nos e dizer: saiam para fora, venham, levantem-se, tu que dormes, vá, põe-te de pé. E por isso também foi uma das... Eu gosto muito de ouvir esta... E é a primeira vez que a leio, devo dizer assim, em voz alta, ou seja, já quando rezo sozinho, foram poucas as vezes que rezei sozinhas o ofício de leituras de Sábado Santo, mas por isso ouço muitas vezes esta homilia. Foi a primeira vez que a li assim em voz alta, e por isso é muito bonito imaginar essa cena e saber que Jesus morreu. Ou seja, Jesus não foi uma morte assim, como é que se diz, inventada ou manipulada só de deixar de respirar. Não, Jesus foi mesmo à mansão dos mortos, né? Jesus foi mesmo arrebatar-nos onde sem Deus podíamos estar a viver ou não viver. Pronto, e depois, por fim, temos aqui o sábado, o domingo de Páscoa, não é? Sim, eu estava aqui a ver que 25 de Abril de 2011 foi uma segunda-feira. Então foi 24 de Abril de 2011. É só um dia de diferença. Sim. Está bem, então foi mesmo. O 5 e o 4 enganei-me. Então é o Papa Bento XVI, mensagem Urbi et Orbe, do dia 24 de Abril de 2011. Vamos então ler. Amados irmãos e irmãs de Roma e do mundo inteiro, a manhã de Páscoa trouxe-nos este anúncio antigo e sempre novo. Cristo ressuscitou. O eco deste acontecimento, que partiu de Jerusalém há 20 séculos, continua a ressoar na Igreja,
que traz viva no coração a fé vibrante de Maria, a mãe de Jesus, a fé de Madalena e das primeiras mulheres que viram o sepulcro vazio, a fé de Pedro e dos outros apóstolos. Até hoje, mesmo na nossa era de comunicações super tecnológicas, a fé dos cristãos assenta naquele anúncio, no testemunho daquelas irmãs e daqueles irmãos que viram, primeiro, a pedra removida e o túmulo vazio, e depois os misteriosos mensageiros que atestavam que Jesus, o crucificado, ressuscitara. Em seguida, o Mestre e Senhor em pessoa, vivo e palpável, apareceu a Maria de Magdala, aos 2 discípulos de Emaús e finalmente aos 11 reunidos no cenáculo. A ressurreição de Cristo não é fruto de uma especulação, de uma experiência mística. É um acontecimento que ultrapassa certamente a história, mas verifica-se num momento concreto da história e deixa nela uma marca indelével. A luz, que encadeou os guardas de sentinela ao sepulcro de Jesus, atravessou o tempo e o espaço. É uma luz diferente, divina, que fendeu as trevas da morte e trouxe ao mundo o esplendor de Deus, o esplendor da verdade e do bem. Tal como os raios de sol, na primavera, fazem brotar e desabrochar os rebentos nos ramos das árvores, assim também a irradiação que dimana da ressurreição de Cristo dá força e significado a cada esperança humana, a cada expectativa, desejo, projeto. Por isso hoje o universo inteiro se alegra, implicado na primavera da humanidade, que se faz intérprete do tácito hino de louvor da criação. O Aleluia Pascal, que ressoa na Igreja peregrina no mundo, exprime a exultação silenciosa do universo e, sobretudo, o anseio de cada alma humana aberta sinceramente a Deus, mais ainda, agradecida pela sua infinita bondade, beleza e verdade. Na vossa ressurreição, ó Cristo, alegrem-se os céus e a terra. A este convite ao louvor, que hoje se eleva no coração da Igreja, os céus respondem plenamente. As multidões dos anjos, dos santos e dos beatos unem-se unânimes à nossa exultação. No céu, tudo é paz e alegria. Mas infelizmente não é assim sobre a terra. Aqui, neste nosso mundo, o Aleluia Pascal contrasta ainda com os lamentos e gritos que provêm de tantas situações dolorosas. Miséria, fome, doenças, guerras, violências. E todavia foi por isto mesmo que Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu também por causa dos nossos pecados de hoje e também para a redenção da nossa história de hoje, ele ressuscitou. Por isso, esta minha mensagem quer chegar a todos e como um anúncio profético, sobretudo aos povos e às comunidades que estão a sofrer uma hora de paixão, para que Cristo ressuscitado lhes abra o caminho da liberdade, da justiça e da paz. Possa alegrar-se aquela terra que primeiro foi inundada pela luz do ressuscitado. O fulgor de Cristo chegue também aos povos do Médio Oriente, para que a luz da paz e da dignidade humana vença as trevas da divisão, do ódio e das violências. Na Líbia, que as armas cedam o lugar à diplomacia e ao diálogo e se favoreça, na situação atual de conflito, o acesso das ajudas humanitárias a quantos sofrem as consequências da luta. Nos países da África, do Norte e do Médio Oriente, que todos os cidadãos, e de modo particular os jovens, se esforcem por promover o bem comum e construir uma sociedade onde a pobreza seja vencida e cada decisão política seja inspirada pelo respeito da pessoa humana. A tantos prófugos e aos refugiados que provêm de diversos países africanos e se veem forçados a deixar os afetos dos seus entes mais queridos, chega a solidariedade de todos. Os homens de boa vontade sintam-se inspirados a abrir o coração ao acolhimento para que se torne possível
de maneira solidária e concorde, acudir às necessidades prementes de tantos irmãos, a quantos se prodigalizam com generosos esforços e dão exemplares testemunhos nesta linha, chega o nosso conforto e apreço. Possa recompor-vos a convivência civil entre as populações da Costa do Marfim, onde é urgente empreender um caminho de reconciliação e perdão para curar as feridas profundas causadas pelas recentes violências. Possa encontrar consolação e esperança a terra do Japão, enquanto enfrenta as dramáticas consequências do recente terremoto e demais países que nos meses passados foram provados por calamidades naturais que semearam sofrimento e angústia. Alegrem-se os céus e a terra pelo testemunho de quantos sofrem contrariedades ou mesmo perseguições pela sua fé no Senhor Jesus. O anúncio da sua ressurreição vitoriosa neles infunda coragem e confiança. Queridos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado caminha à nossa frente para os novos céus e a nova terra, onde finalmente viveremos todos como uma única família, filhos do mesmo Pai. Ele está connosco até ao fim dos tempos. Sigamos as suas pegadas neste mundo ferido, cantando o Aleluia. No nosso coração, há alegria e sofrimento, nossa face sorrisos e lágrimas. A nossa realidade terrena é assim. Mas Cristo ressuscitou, está vivo e caminha conosco. Por isso cantamos e caminhamos, fiéis ao nosso compromisso neste mundo, com o olhar voltado para o céu. Boa Páscoa a todos. Foi o Papa Bento XVI em 2011. Vamos ver se é 2011 ou se esta 2011 foi a notícia que eu vi e que era dessa data. Por isso, se não for, mas basta ver quando é que foi o último terremoto no Japão. Foi 2011, acho eu. Foi? Então pronto, então deve ter sido. Pode não ter sido, é nesse 25 de Abril, mas pronto. Mas mais do que a data é muito fácil de encontrar. Ou seja, foi 24 de Abril, foi. Então foi eu que fui mal. Então pronto. 24, exatamente, não foi dia 25, mas foi dia 24, pois. É só um dia de diferença, pois. Então pronto, então assim algumas, só duas notas, 3 no máximo, se calhar não vou falar sobre tudo, que é para depois também falar sobre qualquer coisa. Em primeiro lugar, aquela coisa bonita, né, daquele anúncio pascal. O anúncio pascal foi de uma mulher, Maria Madalena, que foi rapidamente ao sepulcro na manhã daquele primeiro dia da semana e que foi anunciar primeiramente aos discípulos, tiraram o Senhor e não sabemos onde ele está. É? O sepulcro está vazio e esse anúncio, assim sem jeito nenhum, mas que parte de um acontecimento, hoje continuamos a ver e a receber o eco desse anúncio. Ele até usa aquela imagem, né, contemporânea de estamos numa sociedade super tecnológica, precisamos de não sei quantos seguidores, não sei quantas coisas para aquilo ser notícia, para aparecer em todo lado. E Nosso Senhor, para o acontecimento, né, da história da humanidade, começou com este frágil, aos olhos humanos, anúncio, mas pronto, que ultrapassa toda a história, como ele diz de uma maneira muito, muito bonita, ultrapassa toda a história, mas está presente num momento concreto da nossa vida, e deixa na nossa vida, na nossa história, uma marca que não passa nunca. Depois, aquela verdade, não é, do anúncio da vitória da vida sobre a morte, não é? Da vitória da luz sobre as trevas, e que dá força e significado a cada esperança humana, a cada expectativa, a cada desejo, a cada projeto. Por isso este anúncio jubiloso da alegria pascal. Nós temos a certeza que a vida já venceu. Nós temos a certeza e alegrarmos, não é, com essa vitória de Cristo definitiva sobre a morte. E depois, como nós não anunciamos assim não sei dizer isto, uma parvoíce qualquer, assim, que só para fazermos de conta que está tudo bem, o Papa Bento XVI, de uma maneira muito delicada, muito terna, muito forte e segura, não nega que na nossa condição humana e na nossa história passageira estamos interiormente e exteriormente estamos ainda sujeitos a esses sofrimentos. E por isso essa paz e a alegria
podem ser contrastantes, não é, com os lamentos e gritos que provêm de tantas situações dolorosas humanas e sociais, mas foi por causa disso também que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso não devemos negar o anúncio da ressurreição, antes pelo contrário. Há aqui uma descrição de alguns acontecimentos e hoje se calhar nós dizemos outros, se calhar na nossa história dizemos os mesmos, mas não termos medo de anunciar essa alegria pascal. E pronto, e depois o Papa Bento XVI termina, ou seja, não dá para comentar, basta reler as últimas palavras de uma maneira tão simples, tão profunda, tão direta, que nos faz experimentar a alegria da Páscoa, mesmo no meio das lágrimas, mesmo no meio das nossas dores. Por isso que esta alegria pascal ecoe no coração de todos nós, neste domingo de Páscoa, deste dia que o Senhor fez, e possamos dizê-lo, anunciá-lo, mesmo no meio das nossas misérias humanas. Boa Páscoa a todos, diz o Papa Bento XVI, e eu reforço também. Sim. Bem, eu só tenho a acrescentar uma coisa que não é mais ou menos óbvia, se calhar para nós hoje, mas se calhar nesta altura já menos, mas o Papa dizia assim: a ressurreição de Cristo não é um fruto de uma especulação, de uma experiência mística, é um acontecimento que ultrapassa certamente a história, mas verifica-se num momento concreto da história e deixa nela uma marca indelével. Ou seja, que de facto a ressurreição é uma realidade histórica, não é um mito, não é uma história que nós contamos para apaziguar a consciência, mas de facto é uma coisa que aconteceu. Não é? E se isso é verdade, então o nosso horizonte é completamente diferente. Não é? Se de facto existe, digamos, uma vida eterna e Jesus vem-nos mostrar, então a vida não é como antes. Não é? Portanto, com essa vida, com esse horizonte, é completamente diferente. Já é para a especular, mas que o Papa Bento aqui teve de sublinhar, porque de facto houve uma altura em que havia umas correntes em que dizia que a ressurreição era meramente uma experiência espiritual ou psicológica, e o Papa Bento, em todos os livros de Jesus de Nazaré, vem dizer: não, isto aqui aconteceu mesmo, não é? Nós não somos os tontinhos. Pode parecer uma coisa extraordinária, e não é? De facto, aos olhos humanos. Sim, não dá. Mas isso é uma dificuldade desde sempre. Se bem te recordas, na carta de São Paulo aos Coríntios, o próprio São Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, eu sou o mais infeliz, eu não diz infeliz, eles usam até as expressões mais eu sou mesmo... miserável. Sou miserável, sou um troglodita. Como é que é possível eu mudar a minha vida toda por uma mentira, ou por uma experiência mística, ou por não sei, uma insolação qualquer, não é? Não, Cristo ressuscitou. Senão não vale a pena, nada mais vale a pena se Cristo não ressuscitou. E depois, além disso, gostei desta ligação que o Papa faz aqui das coisas do mundo de todos os dias, tantas catástrofes como outras coisas de guerra e tudo mais. Dizer, Cristo é a resposta para isso. Sim. Ele é a ressurreição, ele traz as boas notícias para tudo isso, e às vezes procuramos respostas tão difíceis, e não, às vezes é ver o Evangelho a sério. Sim. Ver o Evangelho a sério de facto dá-nos a felicidade, não apenas a nós individualmente, mas é uma aposta para o mundo, para a sociedade e para todas as situações em que nós estamos. E há aqui uma expressão que eu, já agora, só para terminar isso que estás a dizer, também esta alegria pascal para aqueles, não é? Pelo testemunho de quantos sofrem contrariedades ou mesmo perseguições pela sua fé no Senhor Jesus. Ou seja, a alegria pascal e a novidade da Páscoa do Senhor, que ilumina todos os que sofrem, ilumina de uma maneira muito encorajadora e para dar ainda mais confiança àqueles que, por causa da fé na ressurreição, sofrem perseguições e sofrem angústias. Por isso, para aqueles que têm fé, o sofrimento pode ser vivido também em Jesus, e a sua vitória pode continuar a fortalecer e a animar a nossa esperança e a nossa alegria, o nosso ânimo, para não desistirmos neste caminho. Sim. Então, para terminar, o que é que temos hoje? Uma sugestão de livro, também para ir acompanhando este tríduo pascal. O Papa Bento XVI escreveu esta trilogia de Jesus de Nazaré, e tem um volume em concreto que fala desde, como é que se chama o subtítulo? Da entrada em Jerusalém até à ressurreição. Portanto, precisamente para estes dias é um acompanhante ideal para irmos lendo. É a Papa Bento XVI, portanto temos de ler com calma e
ir aprofundando as coisas, que é muito denso, é muito rico, lá está, é de uma mente que é das mais brilhantes de sempre, não é? E portanto pode-nos ajudar a entrar por aí. E bem, e assim a viver também, tirar o sumo de mais destes dias, que cada ano podemos sempre ir aprofundando de uma forma diferente. E hoje, com estes textos que apresentámos, posso fazer também uma ajuda para nós irmos mais fundo, e quando chegarmos às celebrações, sermos também parte integrante e sermos uma dessas personagens que acompanhou Jesus até ao Calvário e que depois foi lá ver o sepulcro vazio e que depois também se alegrou com a ressurreição quando viu a Jesus ao longo do caminho a acompanhar e depois de repente ao partir do pão a transformar-se e a transformar-se o nosso olhar e a ver de facto, lá está ele, o ressuscitado. Uma Santa Páscoa para todos. Páscoa quer dizer a passagem, então vamos fazendo este caminho também de passagem da morte à vida, do pecado à graça, não é? De uma vida assim mais centrada em nós, para uma vida mais aberta a Deus e aos irmãos, e que este podcast possa ter ajudado nisso. Não se esqueçam, sugestões, críticas, perguntas, dúvidas, usem e abusem aqui do podcast @paroquiadecascais.org, e nós vamos tentando, depois da Páscoa, poder também responder e corresponder àquilo que são os vossos pedidos e perguntas. Vamos a isso. Boa Páscoa! Vamos